pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast SG em Foco. Eu sou a Daniela Quintinelli, trabalho aqui no Alicerce Educação há 4 anos, desenvolvendo projetos de impacto social para as empresas. Estou hoje aqui como head de diretora de parcerias corporativas. Estou aqui hoje com o Renan Cremonese, head de ESG da Kraft Heinz. Queria agradecer você, Renan, pelo espaço, pelo tempo aí, para a gente poder trocar um pouquinho e trazer esse conteúdo tão relevante para os nossos ouvintes. Então, queria pedir para você contar um pouquinho da sua história, né, e da sua trajetória aí, da sua carreira. Conta um pouquinho para a gente aqui no podcast quem é o Renan Cremonese. Oi, Dani. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, acho que divulgando um pouco da agenda ESG, não só um pouco não da minha carreira, mas também da Kraft Heinz. Dentro da Kraft Heinz, nós temos aí um objetivo de trabalhar um futuro com mais sabor. Então, a gente quer cada vez mais aí alimentar um futuro com mais sabor, com mais ESG, com mais responsabilidade social, com mais meio ambiente, com mais governança. Então, a gente vem trabalhando nisso para desenvolver essa sigla e desenvolver isso cada vez mais aqui na região da América Latina, não só no Brasil, mas nos países que nós temos operações. Falando um pouquinho de mim, né? Então, sou o Renan, sou pai da Ana Clara, então tenho uma filha de 4 anos. Sou uma pessoa que sempre, desde pequeno, fui apaixonado por natureza, por meio ambiente, e não digo isso de boca para fora, não, né? Então, sempre fui aquela pessoa, assim, adorava visitar parques. Sou aqui de Campinas, interior de São Paulo. Então, Campinas aqui tem algumas áreas bastante verdes, alguns parques, então sempre estava sempre ligado com isso. Meu sonho de infância era ser fotógrafo, ser documentarista, sabe? Desses programas tipo Discovery Channel, assim, porque sempre fui muito ligado com a natureza, né? Então, isso sempre foi minha paixão, assim. Sempre gostei de bicho, sempre gostei de animal, sempre gostei de floresta, sempre gostei de natureza, de sítio. Então, sempre fui uma pessoa ligada a isso. Nunca fui uma pessoa muito urbana. E quando eu comecei a estudar, fiz colégio técnico em administração, mas não era aquilo que eu sentia uma paixão mesmo, né? Sempre sentia que meu lado estava mais para lá das áreas biológicas ali, mas eu sempre fui muito bom em matemática. E aí, naquelas pesquisas, né, de vestibular e tudo mais, mesmo tendo feito curso técnico em administração, que era uma coisa meio, para mim, genérica, né? Mas eu vi que eu não me identificava com as áreas de contabilidade, direito, administração, queria uma coisa diferente disso. E acabei encontrando a engenharia ambiental, um pouco dessa conexão que eu tive de infância, né? Dessa paixão com a parte de meio ambiente, essa paixão pelo ambiente de maneira geral, e isso que acabou me conectando com a área. E me formei em engenharia ambiental pela PUC de Campinas, aqui. Depois eu fiz outras especializações, então me especializei em segurança do trabalho pela Unicamp, depois fiz uma outra especialização pela Unicamp em áreas contaminadas, e hoje eu estou cursando um mestrado de desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade. Então, sempre ligado a essa área que eu gostei tanto desde a infância, que é a parte ambiental. E comecei trabalhando, acho que com muita gente da área, a área de ESG é uma área nova, né? Ela vem migrando um pouco de sustentabilidade, meio sustentável, então é uma sigla nova que o mercado está adotando. Ela vem agregando outras coisas a mais, trazendo aí fatores principalmente de sustentabilidade social, governança, um pouquinho a mais linkado a isso, né? Acho que a, a, a sustentabilidade ela trazia muito para o ambiental, então o ESG ele é um pouco mais amplo, um pouco da minha visão que eu tenho, onde atrai um pouco mais disso. Então, eu comecei trabalhando na área de meio ambiente, de empresas de pesquisa, então eu trabalhei no IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, depois na Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, e depois disso entrei na indústria e não saí até hoje. Então, já são mais de 15 anos que eu estou na indústria. Trabalhei na Valeo Sistemas Automotivos, então uma empresa do ramo automotivo francesa, na área de saúde e segurança, meio ambiente, depois na Bosch Freios, também nessa mesma área. Depois migrei para a indústria alimentícia, na Harold Chocolates, e aí hoje na Kraft Heinz. Já vou completar 3 anos e meio aqui de Kraft Heinz, acho que foram 3 anos de muito aprendizado, muita coisa nova, e na Kraft Heinz, onde eu acabei entrando de cabeça na área de ESG. Mas não comecei no ESG, ESG nem existia até um pouco tempo atrás. Então, como que a gente começou o ESG aqui, né? Eu entrei na Kraft Heinz como gerente de regional de EHS, então Environmental Health and Safety, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, para toda a América Latina.
E muitos projetos ambientais, muitos projetos voltados para a área de meio ambiente, para a área de segurança do trabalho, para a área de saúde. Eu acho que nossos ouvintes aqui sabem, né, que a gente passou aí por uma questão de Covid pesada, de pandemia. Então, eu entrei na Kraft Heinz no meio da pandemia, então eu entrei em maio de 2020. Então, deu para... como foi essa adaptação, cuidando da parte de saúde, caso de Covid, tudo desconhecido, vacina, não vai ter vacina, vai ter. Então, eu entrei nesse turbilhão de emoções, né, da pandemia e comecei a desempenhar alguns trabalhos extras, né? Não digo extra, mas assim, voltados para a área um pouco mais focado em ESG, sustentabilidade. Comecei a trabalhar alguns projetos voltados à logística reversa, recuperação de embalagens. Fizemos a implementação aqui na Kraft Heinz do sistema de logística reversa e comecei a trabalhar com outros setores além de saúde, segurança e meio ambiente, foi toda a minha trajetória. E aí, em outubro do ano passado, foi feito um convite, né? Então, hoje eu reporto para a área de legal, por uma questão de governança, uma questão de estrutura global da Kraft Heinz. Então, hoje eu reporto para a Ana Paula Costa e Silva, que é a Geral Consul da América Latina, dentro da área de ESG. Então, foi criada a área de ESG ano passado dentro da Kraft Heinz América Latina e a gente está trabalhando. Eu tenho um time, né, que é formado pelo Gabriel Rodrigues, trabalha junto comigo, analista, muito especialista na parte de embalagens, e a gente trabalha em vários desafios aqui dentro da Kraft Heinz ligado a isso. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? Comecei como apaixonado por natureza, por meio ambiente, transformei isso em profissão, trabalhando na área principalmente de meio ambiente e segurança do trabalho, e hoje acho que muito mais realizado trabalhando dentro da área de ESG, onde posso trabalhar diretamente com projetos aí sustentáveis e tentar trazer aí um futuro melhor para o mundo, né? Legal, Renan. Que legal ouvir sua trajetória e entender um pouco, né, que naturalmente, né, essa conexão veio, né, com o tempo. Então, como apaixonado sempre, né, por essas temáticas, acabou que isso se consolidou na sua carreira profissional, né? Parabéns aí pela sua trajetória. Eu sempre fui um apaixonado, assim, né? Tipo, quase que um abraçador de árvore, mas sempre gostei de Legal. conservação, é, sempre que tinha oportunidade de visitar um parque, visitar, até hoje, né? Então, procuro fazer muito turismo rural, turismo ecológico, procuro trazer minha filha para isso também. Então, acho que Legal. os gostos nossos, assim, são apaixonantes e é muito bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Com certeza, com certeza. E dentro dessa trajetória que você contou aqui, o que você acredita, né? Quais foram os desafios que você encontrou no caminho aí para desempenhar o SG até esse momento aí? Como Ah, tem sido isso? como eu falei, né, Dani, acho que a sigla ESG ela é nova. Se a gente pegar aí uma cápsula do tempo e voltar a 3 anos atrás, ela estava, quase nem existia a sigla ESG. Então, ela é uma sigla que está sendo criada. Eu vejo a trajetória como uma parte ambiental, né, dentro da indústria, dentro do mundo corporativo, em vários cenários. Então, eu lembro quando eu entrei na faculdade, em 2008, 2008 eu entrei. Então, eu lembro, assim, dos anos 2009, 2010, há 13 anos atrás, a gente via, né, que a área de meio ambiente, essa é uma percepção que eu tenho, tá? Que ela passou por altos e baixos. Então a gente veio ali de momentos de onde o meio ambiente ele foi tratado com muita seriedade, foi tratado no sentido de preservação, conservação e a área teve um boom e assim como outras áreas e depois teve momentos que ela decaiu, declinou e ficou meio que no esquecimento. E o ESG ele veio, acho que, para reformular e trazer isso de novo, né? Então, hoje, por exemplo, então pensando um pouco nesse cenário que eu falei para você, quais são os principais desafios? Eu acho que, primeiro, o âmbito, acho que legal, então a gente vê muita questão voltada a requisitos legais, então a gente vê, assim, obrigações legais que as empresas têm, né? Então, tem um licenciamento ambiental, tem uma gestão de resíduos, tem uma política ambiental, fazer o mínimo possível ali para, vamos dizer assim, respeitar e estar de acordo com a legislação em prol do meio ambiente, porque é uma demanda legal. Então, se a gente for ver todo o histórico, né, do Brasil, vamos focar aqui em Brasil, desde quando começou as políticas ambientais, começou as leis de preservação, leis de conservação. Então, acho que algo que foi gradualmente caminhando ao longo do tempo, acho que é passos bem lentos,
e agora a gente vê que o mundo ele está num colapso, né? Então a gente tem colapso energético, a gente tem colapso climático, e a gente não tem mais tempo, né? Então não é mais o futuro, lá na frente a gente vai sentir, lá na frente vai acontecer. Então esse colapso chegou, a gente vê aí transformações climáticas acontecendo no nosso dia a dia. Então, maior chuva registrada no Brasil desde que começou todos os monitoramentos foi agora em São Sebastião, em março desse ano. Então a gente vê que alguma coisa está estranha, né? Então nós somos responsáveis por isso, como vamos mudar, como vamos conseguir alterar isso. E eu acho que a sigla ESG ela veio aí do mercado financeiro para ter aí um momento de transformação, né? De, pô, se você não estiver respeitando, você não vai ter mais empréstimo, você não vai ter mais os benefícios que teria antes. Então, o que fazer de diferente? O que fazer além da legislação? Então, acho que esse foi o principal ponto de mudança, né? A gente fala em japonês que é o Renkatei, né? O ponto de mudança ali de o que vai mudar. Então, de uns anos para cá, seja por pressões públicas, seja por pressões de mídia, seja por pressões da própria população, mas principalmente por uma questão de recursos finitos, a gente tem que mudar o cenário de um jeito ou de outro. Então, aí eu vejo que iniciou aí os reportes de ESG, os reportes de sustentabilidade, as mudanças de cultura. Então, eu acho que assim, o grande desafio é esse, as mudanças climáticas e o que o mundo está sofrendo para a gente conseguir ter uma melhor adaptação e dificilmente recuperar o que era, mas tentar minimizar o que tem daqui para frente, né? Legal, faz todo sentido, né? Bem isso, assim, acho que a gente tem várias áreas colapsando, né? E aqui no Alicerce não é diferente, né? A gente luta muito todos os dias para conseguir levar o mínimo de educação básica para, né, pessoas em extrema situação de vulnerabilidade social, enfim, super concordo com as suas falas aí. E aí, nessa linha, né, do que você trouxe, como que as áreas e os profissionais de ESG podem transformar, né? Como que você acredita que essas pessoas e as empresas podem, né, ajudar a transformar a sociedade aí através dessa temática tão, né, recente aí que a gente tem conseguido consolidar, acho que ao longo do tempo, né? Acho que assim, como eu falei um pouquinho antes, né? Já atropelei um pouco as falas, mas assim, é, eu acho que as empresas têm um papel fundamental. A gente não pode jogar tudo para o poder público, que a gente sabe que não tem condições a gente fazer isso, ainda mais num país como o Brasil, que nós temos vários países dentro de um só, onde a gente vê aí diferentes realidades, diferentes culturas, às vezes até o jeito de falar, né, são diferentes. Então, assim, a gente vê tem muitos países dentro do Brasil, né? Como a gente conseguir se adaptar a isso. E, e é um país, a América Latina como um todo é um país em vulnerabilidade, né? E a gente jogar tudo isso nas costas do poder público em um país tão diverso e tão grande igual o Brasil, a gente nunca vai alcançar um país melhor para se viver, melhor para se estabelecer. Então, acho que a iniciativa privada, as empresas, a gente tem que buscar modelos e estruturas, né, cada vez mais robustas de ajuda, né? Então, a gente vê hoje vários exemplos aí de empresas que têm projetos sociais, estão trabalhando em prol disso, e a gente não fica de fora disso. Então, dentro do Alimentando o Futuro com Mais Sabor, né, que é nosso slogan aqui, a gente tem o foco principal em três grandes iniciativas, né? Então, o que a Kraft Heinz está fazendo como organização para mudar isso? A gente poderia trabalhar em diversos ramos, em diversas áreas, mas a gente tem orçamento, a gente tem uma diretriz, a gente tem uma governança, a gente também não consegue fazer tudo para todos. Então, a gente focou em alguns pontos específicos. Eu, como eu te falei, sou um apaixonado por natureza, por conservação. A Kraft Heinz hoje não foca em projetos de biodiversidade, por exemplo. Então, qual que é o nosso grande foco hoje? É trabalhar principalmente em diversidade e inclusão. Eu acho que a gente, trabalhando na diversidade, trabalhando em políticas de inclusão, políticas de mulheres na lideranças, pessoas pretas e pardas na lideranças, colocar replicar, né, o que é o Brasil. Na nossa empresa, a gente vai ser muito mais competitivo e trazer muito mais diversidade, muito mais pensamentos diferentes para evoluir a empresa. Segundo ponto, suporte à comunidade. Então, a gente vê, a Kraft Heinz tem uma política de que a gente é uma empresa de alimentos e ver pessoas passando fome é inadmissível. Então, como que a gente vai poder trabalhar para pensar em vulnerabilidades, né? Como a gente vai trabalhar
na vulnerabilidade, no combate à fome. Isso globalmente. Então, globalmente existe um projeto. Se vocês olharem nosso relatório de ESG, nosso relatório de sustentabilidade, existe uma meta específica que é até 2025 distribuir mais de 1,5 bilhão, né, de refeições. Então, a gente já tem projetos também com uma ONG chamada Rise Against Hunger, onde a gente busca disseminar e tratar essa alimentação de maneira global, mas a gente vê que, como a gente, tudo bem, tem esses projetos, tem essa dinâmica, tem uma coisa acontecendo na Índia, uma coisa acontecendo na Tailândia, mas como a gente vai aterrissar no Brasil, o que a gente vai fazer? Então, no Brasil e na América Latina, nós temos projetos específicos para a região, onde a gente trata toda essa questão. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né, dos projetos, mas como que funciona essa questão de vulnerabilidade, como que a gente quer trabalhar com a fome aqui no Brasil, como a gente quer trabalhar em doações, como a gente quer trabalhar com a sociedade para diminuir esse impacto. Então, fazer ser mais um tijolinho ali dentro de tantas empresas fazendo alguma coisa para a gente evoluir com esse número e diminuir essa diferença aqui no Brasil. E por último, que a gente trabalha muito fortemente aqui, é a questão da economia circular. Então, a gente tem a questão da circularidade, a gente sabe que é uma empresa de alimentos, que a gente coloca embalagens no mundo, e como fazer para recuperar, como fazer para ser embalagens recicláveis. Então, temos metas globais de até 2025 ter 100% das embalagens sejam recicláveis no mundo. Então, hoje a gente tem um grande desafio de trabalhar com flexíveis, trabalhar com diePaks, que são embalagens de difícil reciclagem, e como fazer essa transformação. Então, a gente tem todo um time de R&D, time de inovação, trabalhando nisso para que a gente consiga essas embalagens 100% recicláveis. E, além disso, no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Onde a gente começou lá em 2010 a discutir, a ser trabalhado a recuperação de embalagens. Então, começou ainda lá atrás com a recuperação de embalagens de defensivos agrícolas, de pneus, de pilhas, baterias, lâmpadas, e aí chegou a vez das embalagens, né? Então, a gente vai no mercado, vê aquela gôndola cheia de produto, e o que que vai ser daquelas embalagens? O que a gente vai fazer com elas? Então, hoje também a gente tem dois trabalhos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que focado na questão de recuperação de embalagens. Então, no Brasil já está em aplicação, então desde 2020 a gente tem um trabalho de recuperação de embalagem no mercado, e em 23 agora a gente colocou acima do esperado. Então, a política nacional ela tem uma média de 22% de embalagens a serem recuperadas, e hoje nós recuperamos 30%. Então, a gente está um pouco acima do que determina a legislação, e como a gente trabalha nisso, né? Acho que focando aqui principalmente em uma logística reversa humanizada, que a gente fala, né? Então, não é simplesmente ir lá comprar uma nota fiscal, garantir que está sendo reciclado, não. A gente quer fazer um pouco mais que isso. Então, hoje a gente trabalha com duas empresas, a Ambipar Viracer, que se transformou agora, né? Antes era só Ambipar, era só a Viracer, agora virou Ambipar Viracer, e com o Instituto Recicleiros. Então, com essas duas empresas, nós recuperamos embalagens em todo o Brasil, dando suporte a cooperativas, dando suporte a cooperados, a estruturar os catadores, né? Então, dar dignidade, dar trabalho, dar salário digno, que essas pessoas tenham condições ideais de trabalho. Então, investindo em equipamentos, investindo em estrutura, treinamento, adaptação, é, consultoria desde financeira, administrativa, jurídica, né? Porque muitas cooperativas às vezes não têm nenhuma documentação, não sabem, né, como comercializar, como gerir, né, uma cooperativa. Então a gente tem esses dois parceiros e trabalhamos com várias cooperativas pelo Brasil para recuperar essa massa de embalagem. Não necessariamente é a embalagem da Kraft Heinz, que são os produtos Quero, Heinz, BR Spice e Hemmer, mas também a massa equivalente, né, a isso. Então a gente pega nossas quatro marcas, coloca no mercado e recupera hoje essa equivalência. E por curiosidade, né, então só em 2022 foram colocados mais de 30 mil toneladas de embalagem no mercado. Então é um volume bem alto se a gente considerar plástico, papelão, metal, né, e também a parte de plástico, papelão, metal e vidro. Então são os desafios que a gente vem trabalhando com as cooperativas para mudar esse cenário, para incentivar a reciclagem no Brasil, incentivar a coleta seletiva. Então, esse é um outro trabalho que nós temos trabalhando. De uma maneira simplificada, é isso. Muito bom. Acho que você falou aqui já então dos pontos fortes, né, do SG da empresa aí. Acho que todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido, né, e acho que faz
total sentido para a temática, né? É super importante, né, defender aí essas práticas, né? Acho que é não só, né, dizer para fora, né? Acho que vocês têm conseguido, né, exercer isso também, isso é super importante para o tema. E aí acho que para finalizar, eu queria pedir para você, né, dar alguma dica aí para os gestores da área, né, visto todas essas informações riquíssimas que você trouxe aqui. Acho que a galera quer ouvir um pouquinho aí de você, né? Qual dica que você daria aí para as pessoas que estão na área de SG? Não, perfeito, Dani. Mas antes de finalizar com isso, eu gostaria de entrar um pouquinho mais nos projetos, né? Então, acho que eu falei um Legal. pouco de economia circular, né? Onde a gente tratou essa questão da circularidade. E nos projetos sociais, no Brasil hoje, a gente tem uma linha de doação muito forte. Então, só esse ano foram doados, é, só no Brasil, mais de 300 toneladas de alimentos. Então, assim, é um volume altíssimo de doação. Mas a gente sabe que ketchup, mostarda, maionese não vai matar a fome de ninguém, não vai, mas vai elevar o sabor, vai ajudar na saborização, com certeza. Mas, pensando nisso, hoje nós temos um projeto que fica em Nerópolis. Então, Nerópolis é uma cidade em Goiás, no interior de Goiás, cerca de 40 minutos, uma hora de Goiânia, onde ficam duas operações nossas. Então, duas fábricas da Kraft Heinz no Brasil ficam em Nerópolis, que é essa cidade do interior de Goiás. E a gente estamos desenvolvendo um trabalho que chama Nerópolis Sem Desperdício de Alimentos. E o que que infringe esse projeto, né? Para entrar um pouquinho mais em detalhe, você tentar ser um pouco mais direto aqui, é um projeto que busca captar, né? Então, de padarias, mercados, indústrias da cidade, pequenas sítios, áreas rurais. A gente busca captar alimento dessas regiões. Então, por exemplo, a gente fez parcerias com várias pequenas fazendas, pequenos sítios, né, que produzem, por exemplo, uma banana, né? Produzem banana não, que não é da região, mas dá um exemplo aqui de quiabo, por exemplo, vai. Então, é um produtor de quiabo, que é um produtor pequeno, que vende na feira local, e o quiabo ele tem ali um tamanho padrão, uma estética, né? E às vezes o quiabo ele dá muito pequeno, ele dá curto, ele dá muito comprido, dá pequeno. E o que que o produtor fazia? Pegava isso por estar fora do padrão e jogava fora. Então a gente, junto com uma startup social que chama Comida Invisível, a gente fez um trabalho de cadastramento primeiro, né, desses produtores, desses mercados, desses comércios, para adentrarem a gente, né, no projeto. Então hoje a gente compra parte dessa produção, que seria descartada, mas ela tem um poder nutritivo muito bom. Os produtores também doam para a gente pelo projeto e fizemos uma avaliação junto com o CRAS, com a Secretaria de Assistência Social da cidade, para identificar todas as pessoas em vulnerabilidade na cidade. E fizemos um trabalho de cadastramento dessas famílias. Então, hoje, a gente tem mais de 1.500 famílias cadastradas na cidade e conseguimos recolher essa alimentação, né, esses produtos, e fazer ali uma doação, junto com o apoio de 4 ONGs na região, para essas famílias. Então, é um trabalho perfeito de economia circular. A gente trabalha para evitar o aterro, trabalha para alimentar essas pessoas de vulnerabilidade e fazer o município sem desperdício, que é o principal, com as pessoas cada vez mais felizes, com nossas vizinhanças cada vez melhor, para fazer esse atrativo. E a gente identificou também que a educação é muito importante nisso, né? Então, a educação é algo que é um elo importante nisso, né? Então, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação também da cidade, onde a gente colocou já na grade curricular da cidade todo um trabalho é, de treinamento para os professores para falar sobre desperdício, falar sobre a parte ambiental e aí cascatear isso para os alunos. Então, hoje a gente faz alguns projetos também, junto com a Secretaria de Educação, onde a gente busca trazer cultura, informações, lazer para a cidade através do projeto. Então, é um projeto que ele busca englobar todos esses setores, todos esses segmentos e trabalhar perante ali a comunidade que a gente está presente. E nossa ideia como empresa é ter um projeto em cada local que nós temos operações. Então, Guadalajara no México, Nerópolis no Brasil, Blumenau no Brasil, São José na Costa Rica, São Joaquim na Venezuela, Santiago no Chile. Então, cada local que nós temos operações, a gente quer ter um projeto. Então, no Brasil já está bem consolidado e agora a gente está avançando. Agora, no segundo semestre, a gente vai dar
o botão verde aí nos projetos na Costa Rica e no México. Então, são mais 2 projetos que a Kraft Heinz está trazendo para trabalhar com a comunidade, que é algo tão importante para a gente, e com essa questão de combate à fome. E eu acho que um pouco das dicas que você falou para os gestores, para as pessoas da área de ESG, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais curioso, cada vez mais. Não adianta a gente ficar de braços cruzados, esperar o outro fazer, ouvir uma demanda para acontecer. Então, assim, a gente tem que estimular outras áreas. A área de ESG é uma área suporte, então a gente tem que estar em contato com as outras áreas. Então, quem está na indústria, é importante essa relação com a área de pesquisa e desenvolvimento, com a área de recursos humanos, a área de comunicação interna, comunicação externa, área de marketing, com a área de operações. Então, a gente vai falar de net zero, vai falar de combustíveis fósseis, de tecnologia de energias renováveis, energias limpas, verdes. Então, a gente tem que estar semeando em várias áreas. Então, acho que você sendo cada vez mais curioso, cada vez mais com vontade mesmo de levar essa bandeira, essa mensagem para as outras áreas, é colocar ali um pouquinho do ESG em todo mundo. O que é o cenário ideal, o que é o mundo ideal? É que nem existisse área de ESG. É que cada área desenvolvesse ali o trabalho de uma maneira sustentável no primeiro projeto, no primeiro arranque, entendeu? E hoje a gente serve mais como consultoria para expor essas áreas, né? Viu? Você está pensando em fazer um projeto de embalagem assim? Por que você não faz uma embalagem transparente? Em vez de usar alguma pigmentação, em vez de usar mais um pigmento, a gente pode fazer nesse sentido, por que não? Então a gente acaba servindo muito mais de consultoria. Então é empregar na cabeça das pessoas essa mentalidade. Acho que a dica que eu dou é essa, de grãozinho em grãozinho ali, a gente ir mudando o cenário e mudando ali a atitude das pessoas para que a gente tenha um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho ali cada vez mais sustentável, seja ambientalmente, socialmente, que a gente faça um mundo melhor. Acho que esse é o nosso espírito, essa é a nossa demanda. Provocar mudança, né? Provocar mudança, acho que ser um provocador, acho que é isso. Boa. Muito bom, Renan. Parabéns de verdade aí pelo seu trabalho. Estou muito feliz de poder ter trazido aqui essa grandíssima contribuição para os ouvintes desse podcast. Espero que todo mundo goste. Me coloco aqui à disposição, né, de quem quiser fazer essas conexões aí para a gente falar mais sobre a temática. Estou super à disposição aí de vocês e queria agradecer você aí mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, acho que vai ter meus contatos ali, quem quiser me procurar no LinkedIn para a gente conversar, trocar mais ideias, fico à disposição. E vamos trabalhar para fazer um mundo melhor aí e alimentar um futuro com mais sabor. Muito obrigado, viu, Dani? Obrigada a você, Renan.